os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, os irmãos de José tinham uma má fama. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Naquela época só os especiais tinham uma veste diferente. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por sua boa palavra, que o Senhor traga sobre nós a porção que nos foi destinada nessa noite, trazendo junto com a sua palavra a exata medida que cada um de nós precisa. Se é consolo, que eles possam ser consolados. Se é ânimo, que o Senhor traga um novo ânimo para eles. Se é alegria no meio das adversidades, que eles sejam alegrados aqui nessa noite por tua boa palavra. Eu te agradeço e te peço a sabedoria do seu Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado, você não é prisioneiro das suas circunstâncias. Você é um prisioneiro dos seus processos. Você não entendeu, mas no decorrer da palavra você vai entender. Amém? Por que você é um prisioneiro do seu processo? Porque enquanto você estiver nessa vida, você será constantemente submetido a processos. E os processos de Deus têm um porém, tem um porquê e tem um para quê. Quando você se encontra debaixo de circunstâncias, você tem que entender muito bem que cada circunstância traz consigo o processo. O exato momento que você está vivendo, a exata luta que você está enfrentando, a exata dificuldade que você está passando, está aí também trazendo consigo o processo de Deus para a sua vida. Amém? A história de José nos mostra não só as circunstâncias às quais ele foi submetido, mas vai mostrar para mim e para você os processos pelo qual ele passou. E a história de José é uma história muito semelhante à nossa, muito comum. A Bíblia, querido, não é um livro de história de extraterrestres. É um livro de história de homens e mulheres semelhantes a mim e a você, que passaram a mesma coisa que eu e você passamos. Que foram submetidos às mesmas circunstâncias que eu e você somos submetidos. Que passaram pelo mesmo processo que eu e você estamos passando. Amém. Diz a Bíblia que Elias era um cara poderoso em Deus, mas diz a Bíblia também que ele era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas.
Ele teve circunstâncias. Jezabel, aquela filha de Satanás com a pomba gira, perseguiu ele ferrenhamente. A circunstância ao redor dele ocasionou algo na vida dele. A mulher levantou-se contra ele, mas do outro lado tinha uma voz o guiando. O que é ou o que são os processos? É aquilo que acontece na sua vida enquanto você está debaixo de circunstâncias. Então entenda, para cada momento que você passa, Deus quer operar em você dentro deles. Eu acho que a vida de você está boa demais, né? Ninguém aqui está passando dificuldade. A vida, meu amado, não deve ser vivida por um momento, mas para cada momento. Vou repetir. Em muitos momentos aqui dessa palavra, eu vou voltar em José. Talvez, às vezes, eu saia um pouco da história dele, mas eu sempre vou voltar para a história de José, porque o foco é a história dele, que é muito semelhante ao que acontece conosco. Mas entenda isso. A vida ela não pode ser vivida por um momento, mas para cada momento. Quando eu entendo que para cada momento da vida eu preciso dar uma resposta correta, então o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que o processo que Deus quer gerar em mim, no meio de cada momento da minha vida, aconteça do jeito que Ele espera. Por exemplo, você pode estar numa circunstância muito difícil, quem está? Às vezes pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser nas suas finanças, pode ser na sua saúde, pode ser nos seus relacionamentos. Às vezes você pode estar num momento difícil, numa circunstância que todo mundo passa e é normal, amém? Porque só robô que não passa, a gente vivo passa. Só que nesses momentos o processo ele vai estar presente. E o que você vai fazer, o que você vai permitir que a circunstância ocasione em você é o que está é o que vai, de fato, determinar aonde você vai chegar no final das contas. Porque tudo que José passou, levou ele para um lugar. Levou ele para cumprir uma missão que Deus tinha para a vida dele. Nas suas circunstâncias, o processo ele pode ser favorável ou desfavorável. Depende da resposta que você dá mediante a circunstância que você se encontra. Quem está me entendendo? Então, para cada momento, irmão, que você passa, Deus deseja formar algo em você. Paulo, ele teve que lidar com circunstâncias no meio da igreja dos Gálatas. Ele estava passando um problema lá. E Paulo vai relatar para nós que parte do processo que ele tinha com a igreja dos Gálatas era formar Cristo neles. Veja, havia circunstâncias no meio da igreja, e Paulo narra que parte do processo era formar Cristo nos irmãos. Lá em Gálatas 4,19, Paulo chega a dizer assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. As suas circunstâncias estão servindo para formar Cristo em você. Na vida de José, o processo começou quando os seus irmãos passaram a odiá-lo e a ter inveja dele. Eu vou aqui pegar alguns momentos da vida de José e mostrar para você que são coisas que você também passa. No momento em que os irmãos de José começaram a odiar e ter inveja dele, então ele começou a ser submetido a circunstâncias desfavoráveis. Mas não importava se ele estava sendo submetido a circunstâncias desfavoráveis, o que importava é que ele tinha o favor do alto para ele. E veja, as circunstâncias que se levantaram contra José eram tão grandes que os seus irmãos pensaram em tirar a vida dele. Só que um deles, se você continuar lendo o texto aqui que nós lemos, você vai ver que Rúben, um dos irmãos de José, não queria matá-lo, os outros queriam. Aí Rúben tem uma ideia, Rúben diz assim para os outros irmãos, não vou matar ele não. É nosso irmão, é filho do nosso pai, é sangue do nosso sangue. E Rúben, querendo livrar José, ele dá a ideia, não, vamos fazer o seguinte, tem uma cisterna, tem um poço ali sem água, vamos jogar ele dentro do poço. Só que quando Rúben faz essa proposta, na verdade ele estava querendo livrar seu irmão, para depois restituí-lo ao seu pai. Só que aí Rúben vai até o seu pai, e aí José fica lá com seus irmãos, ele dentro da cisterna e os outros irmãos lá.
Aí os outros irmãos veem uma caravana dos ismaelitas chegando e tem a brilhante ideia: não, não vamos matar nosso irmão então, não. Vamos vender ele como escravo. Vai vendo. Então eles fazem o quê? Eles vendem José como escravo. Veja que no meio da circunstância de José estava o ódio e a inveja dos seus irmãos. Logo depois disso, estava venderem ele como um escravo. Isso tudo eram circunstâncias. E José precisou passar por cada uma delas. E ele passou do jeito certo. Graças a Deus por isso. E porque passou do jeito certo, ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. Mas veja, é difícil para nós entendermos, mas a cisterna era parte do processo na vida de José. E ali ele estava só e abandonado por seus irmãos. E isso acontece com muitos de nós. Há momentos em que nos sentimos sozinhos e abandonados pelos nossos, sim ou não? Sabe o que está acontecendo com você? Processo. Quando você se sente sozinho e abandonado, você não tem que ficar olhando para quem te abandonou, você tem que olhar para quem permanece com você. E você tem que deixar esse que permanece com você operar dentro de você aquilo que ele deseja. Porque todo mundo pode te abandonar, mas ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Paulo viveu essa questão de abandono e foi algo onde eu conversava com algumas pessoas e foi algo muito forte na vida dele. Ele diz: todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou. Para pensar sobre isso. Todo mundo abandonou Paulo. Até aqueles a quem Paulo confiava abandonaram ele. Todo mundo me abandonou. Só ficou Lucas, o médico amado. O que Paulo estava passando? Processos. Só que ele poderia olhar para a circunstância de todo mundo abandonando ele e ficar depressivo. Ficar desanimado, ficar amargurado. Olha lá, está vendo? Fulano me abandonou. Ficar entristecido, em depressão. Se ele tivesse se entregado a essas coisas, o processo seria o contrário. Mas o abandono só o fez depender mais de Deus. Isso é processo. É quando no meio daquilo que você está passando, Deus continua operando dentro de você. José poderia usar aquilo que lhe aconteceu para se fazer de vítima. Vítima do ódio e inveja dos seus irmãos. E ficar preso nesse ciclo. Que muitos de nós ficamos presos lá. Mas foi porque fizeram isso aqui comigo. Foi porque falaram isso aqui de mim. E José poderia ter se feito de vítima, irmão. José não fez nada de mal. Que mal que ele fez? Nenhum. Imagina você ser... Só porque o seu pai... Quem é filho único aqui? Acho que poucas pessoas... Não, você não é filha única não, menina. Você não tem irmãos, não? Imagina você que tem outros irmãos. Imagina você que tem outros irmãos, seu pai e sua mãe gostam mais de você, os outros irmãos começam a ficar com raiva e com ódio de você, porque seu pai e sua mãe gostam mais de você do que deles. Aí os seus irmãos se levantam contra você, falam mal de você, te traem, te abandonam, te rejeitam. Você tem duas coisas para fazer no meio disso tudo. Se fazer de vítima porque os seus irmãos te rejeitaram, ou então olhar para isso que está acontecendo com você e deixar Deus ser a sua suficiência em todas as coisas. José lá no poço estava sozinho, irmão, abandonado, rejeitado, não amado. O pai amava, mas os irmãos odiavam. Deixa eu te falar uma coisa. Esse que está do seu lado pode até te odiar, mas o seu Pai Celestial jamais te odiará. Mas veja, vamos voltar aqui para a história. Ele poderia ter ficado preso nesse ciclo. E o próprio José nos mostra mais à frente, quando já havia se tornado governador de todo o Egito, que ele entendeu todo o processo passado. E que as circunstâncias que lhe sobreveio serviram para prepará-lo para algo maior. Irmão, você consegue entender que as coisas que estão te acontecendo estão te preparando para algo maior? Que boa notícia. Sabe,
Essa falta de dinheiro, quem está faltando dinheiro aí? Amém, Jesus. Amém. Sabe essa falta de dinheiro, que parece uma circunstância, que não tem fim? Deus tem um propósito no meio dela. E se eu deixar Deus trabalhar em mim no meio dela, eu vou descobrir muitas coisas. Eu vou descobrir na prática, não só aquilo que a Bíblia diz, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Eu vou descobrir que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou descobrir aquilo que o salmista disse: já fui moço, agora sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu posso olhar para a minha falta de dinheiro e murmurar. Murmuração é a fé ao contrário. Porque ação de graças é você expressar diante de Deus aquilo que você professa. Você crê que Deus é o seu provedor, então você agradece porque Ele vai trazer a provisão. A murmuração é o contrário. Está faltando, você olha para a falta e aí você reclama: oh, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém me dá um centavo. E aí, querido, você fica preso nisso. E Deus não quer você preso nas suas circunstâncias. Você é um prisioneiro do seu processo. E Deus quer fazer algo em você no meio disso. Você não vibrou, tanto que eu achei que você ia vibrar. Aquilo que te acontece, irmão, é para te preparar para um cumprimento pessoal. E o que te acontece pessoalmente te prepara para aquilo que acontece conosco como igreja. Vou repetir. O processo que você está sendo submetido vai levar você a um cumprimento pessoal, individual. Só que o processo que você está sendo submetido pessoalmente, vai contribuir para o processo que nós vamos passar como igreja, para enfrentarmos as coisas coletivamente. Então veja, não é só você que está passando algo, todos nós estamos passando algo. Você não passa algo só como indivíduo, como igreja nós também estamos passando por um momento, sim ou não? É um processo, mas eu quero te dizer, se a gente aprender a responder a ele do jeito certo, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Duas coisas foram vividas por José. Primeiro, Deus fez nele, depois fez através dele em favor de um coletivo. José vai dizer isso. Lá na frente, quando ele se revela aos seus irmãos, ele vai dizer que aquilo que havia acontecido com eles, na verdade, nem foi os irmãos deles que fizeram, foi Deus que permitiu com que aquilo acontecesse em favor de um povo. Está vendo que o seu processo não vai fazer algo só para você, vai fazer algo através de você em favor de um povo? Eu quero te dizer, irmão, tudo que nós estamos passando como igreja, não é só por nossa causa, é por causa de um povo. Então, depois do ódio, a inveja, a cisterna, veio na vida de José a escravidão. Olha o tanto de circunstância: ódio, inveja, vai vendo, cisterna, depois veio a escravidão. Sabe o que aconteceu? Essa caravana de ismaelitas que compraram José, venderam ele para um homem chamado Potifar. Ele era um oficial de Faraó. E José era um cara tão favorecido e abençoado por Deus, embora não parecesse por causa das circunstâncias. Quer te dizer, circunstância não te define, o que te define é a bênção de Deus sobre você. Mas ele era um cara tão abençoado, olha isso aqui, irmão, que Potifar percebeu que Deus era com José. José encontrou favor aos olhos de Potifar. Sabe o que Potifar fez? Confiou tudo que tinha nas mãos de José. Aí você pensa assim: nossa, as coisas melhoraram para ele, né? Porque ele foi vendido como escravo, agora ele estava responsável por tudo que tinha na casa de Potifar. Aí você pensa: não, terminou por aí, agora é sombra e água fresca. Não. O processo continuou, as circunstâncias continuaram. Por quê? Porque Potífera, esposa de Potifar, dá em cima do homem, gente.
Diz a Bíblia que José era um menino belo, de boa aparência. Ela viu aquele gatinho, aquele novinho, e falou: quero para mim. É meu, me dá. Por que eu faço isso, Jesus? Aí, irmão, escuta. O que José fez? Deu no pé. Ele virou para ela e falou assim: ó, o meu Senhor, ele delegou tudo nas minhas mãos, com exceção de você. E eu não vou pecar contra Deus tomando a esposa do meu Senhor para mim. Então ele, ó, foge. O que aconteceu? A mulher de Potifar fica irada, porque ela queria José. Aí sabe o que ela faz? Ela cria um falso testemunho a respeito dele. Também são circunstâncias. E no meio do falso testemunho, Deus vai trabalhar em você. Você já sofreu falsos testemunhos? O que você fez? Foi tirar satisfação? Brigou de volta? Foi falar mal de volta? Não era isso, não era essa a resposta que Deus queria de você. Quando você é alvo de um falso testemunho, entenda, as circunstâncias podem até vir de forma de falso testemunho, mas Deus está interessado no que você vai fazer no meio disso. Aí, sabe onde José foi parar? Cadeia, chilindró, prisão. Mais uma circunstância que se levanta na vida dele. Se não bastasse o ódio e a inveja dos irmãos, ele foi jogado na cisterna. Eu estou numerando para você todas as circunstâncias. Foi jogado na cisterna, depois ele foi vendido como escravo, agora ele foi parar na prisão, por algo que ele nem fez. Vocês estão entendendo? Muitos de nós olharíamos para ele e diríamos que ele estava fazendo tudo errado, porque as circunstâncias o encontraram várias vezes, mas essas não eram circunstâncias devidas a erros de José. Talvez, escute bem o que eu vou dizer agora, talvez você esteja debaixo de circunstâncias porque você fez escolhas erradas, ou talvez aleluia, aleluia. Então veja, preste atenção. Talvez você está debaixo de circunstâncias porque você fez escolhas certas. Irmão, olha para mim, circunstância não vem só para quem faz coisa errada. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Circunstâncias não acontecem só para quem faz coisas erradas. Até para quem faz escolhas certas, eles vão sofrer circunstâncias. E isso está na Bíblia. Salomão, ele diz que tudo acontece igualmente a todos. Lá em Eclesiastes 9:2, Salomão diz que tudo acontece igualmente a todos, para o bom e para o mal, para o justo e para o ímpio, para o crente e para o incrédulo. Tudo acontece semelhante a todos. Ou seja, se você faz escolhas erradas, você vai cair debaixo de circunstâncias. E mesmo que você não faça escolhas erradas, você faça escolhas certas, as circunstâncias vão te encontrar. Vocês entenderam? Você tem que estar pronto. Circunstâncias estão no seu caminho, mas você tem que entender, os processos estão junto com elas. O que eu quero te dizer, querido, é que se você souber aproveitar o processo no meio das circunstâncias para ambas as coisas, tanto para quem fez escolhas certas ou erradas, no final isso vai cooperar para o seu bem. Porque alguém aprende a lição não só com os acertos, mas também com os erros. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vamos voltar para José. Agora José está na prisão, injustamente. E se não bastasse isso, ele é esquecido lá até o tempo específico. De novo. Olha isso, irmão. Não acabou na prisão.
Ele ficou na prisão e ainda foi esquecido na prisão. José passou por um tempo onde ninguém se importava com ele, nem se lembrava dele. Aí talvez você passa por um momento como esse, aí você fica lá lamuriando, chorando. Ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Tadinho de mim, numa autocompaixão, numa autopiedade. Irmão, no dia que você aprender a ser autossuficiente em Deus, você vai parar de depender dos homens. Mas veja, o que aconteceu com ele? Mesmo esquecido, ele ficou lá até um tempo específico de Deus. Diga isso comigo, tempo específico de Deus. Porque no tempo específico, algo aparece da parte de Deus para tirar José de lá. No meio da circunstância, José não ficou refém da circunstância. No meio da circunstância, houve uma janela de oportunidade que Deus abriu para ele. Pega o que eu vou te dizer. Eu quero te dizer que a circunstância, ela tem um momento em que ela trará consigo uma oportunidade. Ele estava preso. E tudo que ele fazia era tão bem feito, irmão, que ele prosperou até na cadeia. Porque o chefe carcereiro viu que tudo que ele fazia era bem feito e colocou ele também como encarregado da cadeia, supervisionar os presos. Aí teve um momento em que 2 servos de Faraó ofenderam Faraó. Olha isso aqui. E aí Faraó manda esses 2 caras para a cadeia. Um era copeiro do Faraó, o outro era padeiro. E aí, certa noite, esses 2 caras têm um sonho. Cada um deles tem um sonho na mesma noite. No dia seguinte, quando José encontra eles, José percebe na expressão deles que eles estão preocupados. José pergunta para eles, o que aconteceu que vocês estão com essa expressão de preocupado? Eles vão contar o sonho para José. Quando eles contam o sonho para José, José dá a revelação, a interpretação para eles. E adivinha, acontece exatamente como José havia interpretado. Para esse que seria restituído na presença do rei, para o copeiro que ia voltar a servir vinho na taça do rei, José fala assim para ele, quando você voltar a servir o rei, lembra de mim. Pergunta se o copeiro lembrou de José. Ele ainda continua lá na cadeia por um tempo. Só que, agora o faraó tem um sonho. E o faraó fica doido, porque não havia ninguém que pudesse interpretar o sonho do faraó. Aí aquele copeiro, que ficou sabendo do sonho do faraó, lembrou de quem? De José, que havia interpretado o seu sonho. José estava onde? Na circunstância da cadeia. Só que aquele que tinha poder para tirar José da cadeia, Deus deu um sonho para ele também, que era o faraó. E no meio da circunstância, Deus abriu uma oportunidade e José entrou nessa oportunidade e as coisas aconteceram na vida dele. Eu quero te dizer que no meio das suas circunstâncias, sempre vai aparecer uma oportunidade para você sair dela. Agora, quando a oportunidade chegou, José não estava de qualquer jeito, irmão. José estava preparado para entrar nela. Às vezes você pode estar diante de um momento e a oportunidade aparecer e você não conseguir passar por ela, porque você não está pronto. E o processo faz o quê? Prepara você para a oportunidade que está aparecendo. Entendeu? Pastor, o que é esse processo? Vou te dizer. Porque você pode falar assim, pastor, eu não sei muito bem o que é esse processo, porque circunstância eu sei o que é. Sabe ou não sabe? Todo mundo aqui sabe o que é circunstância, sim ou não? Mas processo eu vou te dizer o que é. É a maneira que você reage a cada momento que você está vivendo. E o quanto você permite algo mudar dentro de você, diante daquele momento que você está vivendo. O que você está vivendo? Você está permitindo Deus mover peças no seu interior? Você está permitindo Deus arrancar coisas? Você está permitindo Deus estabelecer coisas? O que você está fazendo diante do momento que você está vivendo? Quer ver uma coisa? Quando você é abandonado, como você lida com isso? O que você permite que seja feito dentro de você quando você é abandonado? Você permite Deus trabalhar?
Ou você permite a tristeza, a decepção, a amargura, a rejeição ou a depressão trabalhar? O que você permite? Aquilo que você permite trabalhar na sua vida te prepara ou te atrapalha. Simples. Veja que até agora eu só falei das coisas ruins que aconteceram com José. Só que você tem que entender que no meio das coisas ruins que aconteceram com José, aconteceram também coisas boas. Olha isso aqui. O texto vai dizer que Deus era com José em tudo o que ele fazia. Na casa de Potifar, tudo que José fazia prosperava. E Potifar percebeu que Deus era com ele. Na prisão, o encarregado dela percebeu que tudo que José fazia também prosperava. E o colocou como responsável por tudo lá. Vou ler o texto. Gênesis 39, a partir do verso 21. Olha o que diz lá. Contudo, o Senhor assistiu José. O Senhor assistiu José aonde? No meio das circunstâncias dele. O Senhor assistiu José no meio das adversidades. Você acha que você está sozinho? Você não está sozinho. Você não precisa ficar implorando a atenção de ninguém, porque o seu pai está te vendo. Ele está assistindo você. Irmão, acredite, ele não desampara os seus. Mas veja, continua dizendo. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Que coisa, irmão. Então, quero repetir algo. Há janelas de oportunidades nas circunstâncias, mas é preciso estar pronto para acessá-las quando aparecerem. E elas são aproveitadas não quando você se faz de coitado e vítima, mas quando você entende o processo e o aproveita. Irmão, não pega bem para uma pessoa que se faz de coitado e vítima. Se alguém tem um pouquinho de discernimento, vai perceber alguém que se faz de coitado e vítima, de pobre, de injustiçado. Foram injustos comigo, olha lá o que fizeram comigo. Se você escolher esse caminho, amigo, quando a oportunidade aparecer, você não vai conseguir passar por ela. A oportunidade aparece para todo mundo, mas é para quem aceita, para quem entende e para quem se prepara no meio do processo, no meio da circunstância. Alguns vão usar as suas circunstâncias para reclamar do mundo e o fundo e arrumar um culpado. Outros vão murmurar. Outros vão chutar o pau da barraca e jogar tudo para o alto e falar que não quer mais nada. Mas há aqueles poucos, cadê aqueles poucos? Não sei se são. Vou falar igual o Capitão Nascimento. Não vou falar não. Ele fala, nunca serão, mas vocês vão ser em nome de Jesus. Mas há aqueles poucos que saberão usarem o seu momento para dependerem mais de Deus. Tem gente que no meio da sua circunstância vai murmurar, vai abandonar, vai soltar a mão do arado. Mas tem aqueles poucos que vão usar as suas circunstâncias para depender mais de Deus. Para permanecer fiéis a Ele e se firmarem cada vez mais na sua palavra. Foi exatamente o que José fez. José permaneceu fiel e íntegro ao seu Deus no meio de cada uma das suas circunstâncias. Não deixe as suas circunstâncias moldarem e mudarem você. Deixe Deus mudar você no meio das suas circunstâncias. Mas veja, José também foi esquecido, mas fazia parte do processo não ser lembrado pelos homens naquele momento. Escute, vai haver um momento na vida de cada um de nós aqui, eu disse quem? Que você vai ser esquecido pelos homens. Eu quero te dizer, você não está abandonado, nem desamparado, porque o seu pai cuida de você, mas faz parte do processo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem quer? Não, você não quer. Olha que palavra bonita. Olha que palavra gostosa. Isaías 49:15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama?
Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? É o Senhor perguntando. Mesmo que isso fosse possível, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esteja pronto para que em algum momento da sua vida as pessoas se esqueçam de você, mas Ele nunca, jamais vai te esquecer. Eu me lembro, irmão, deixa eu contar um caos aqui. Eu me lembro antes do meu pai falecer. Houve vários momentos onde eu pude sentir a dor do meu pai. Que dor era essa? Era aquela dor de se sentir esquecido e abandonado. Vários momentos, aquilo doía em mim. E por mais que o meu pai se sentisse assim, a verdade é que ele não estava sozinho. Ele ainda tinha pessoas que se importavam com ele, que choravam por ele, que oravam por ele. Só que meu pai não conseguia ver o porquê das suas circunstâncias e muito menos o processo que ele estava passando. Sabe o que aconteceu? Meu pai sofreu até o último dia de vida dele. Até o último dia de vida dele. Graças a Deus que Deus o salvou e o levou para o seu reino eterno. Só que, querido, ainda que eu, meu irmão, a mãe do meu pai, a minha avó, e todo mundo tivesse se esquecido do meu pai, Deus não havia se esquecido dele. Depois que meu pai faleceu, eu tive, acho que dois sonhos eu sei que eu tive. Eu tive pelo menos 2 sonhos com ele no céu, eu vi meu pai lá. Meu pai viveu uma vida de cão nessa terra, irmão. Uma vida literalmente desgraçada. Usuário de álcool, usuário de drogas, morreu com cirrose hepática. Meu pai tomou 3 facadas do próprio pai dele, ficou em coma 15 dias. O carro do meu pai passou por cima dele. Uma outra vez, meu avô tentou matar ele com a panela de pressão. Meu pai sofreu muito. E ainda que muita gente não se importasse com ele, Deus o amava. E hoje, sempre que eu paro para lembrar do meu pai, eu fico imaginando ele lá de cima me olhando aqui. E eu tenho certeza, irmão, que se ele soubesse de toda a circunstância, de todo o processo que ele estava passando, ele poderia ter aproveitado a vida dele melhor. O que eu estou aqui para te dizer nessa noite é que a circunstância que você está passando está aí para desenvolver em você, para gerar algo melhor na sua vida. É para que o Cristo seja formado em você. Então veja, as circunstâncias de José foram, olha isso aqui, ódio e inveja dos seus irmãos. Jogado numa cisterna e depois vendido como escravo. Depois acusado falsamente e lançado na prisão. Depois esquecido pelos homens e ainda tinha o grande finale. Quer saber qual é o grande finale? Depois de tudo isso, José se torna governador de todo o Egito. E ele precisa encarar os seus irmãos. Olha isso aqui, irmão. Sem que os irmãos de José soubessem que eles estavam diante agora do governador de todo o Egito, porque José ainda não tinha se revelado a eles não sabiam. Se José tivesse qualquer resquício de amargura, de ressentimento e de ódio pelos seus irmãos, ele poderia ter feito muito mais do que os seus irmãos fizeram contra ele. Ele poderia ter causado mal, muitas vezes mais na vida dos seus irmãos do que os seus irmãos causaram a ele. Mas José fez isso? Não. Por quê? Porque José foi trabalhado no meio das circunstâncias e entendeu o propósito de tudo aquilo. Quando você não entende o que você está passando e ao que você está sendo submetido, você pode, querido, desenvolver coisas que Deus não quer, talvez a amargura, que é o caso dele, talvez o ressentimento, o ódio. E ao invés de você fazer o bem para os seus irmãos, ao invés de você fazer o bem para o próximo, você vai querer prejudicar o próximo.
Só que no final disso tudo você acaba perdendo o lugar de autoridade que Deus quer te colocar. Foi porque José passou as circunstâncias e se deixou ser moldado por Deus, que Deus pôde colocar ele numa posição de autoridade. E por meio de José, muitos pudessem ser salvos, muitos pudessem receber livramento e ter a sua vida poupada. Porque na época de José veio uma fome sobre a terra. Mas agora ele era o governador do Egito. Um cara sábio, havia preparado provisão para 7 anos de fome. E aí então ele se encontra com seus irmãos, se revela para os seus irmãos e fala assim, ó, vai lá e chama meu pai, chama a casa do meu pai, traz eles para cá, porque eu vou cuidar de todo mundo. Quando você entende o que você está passando, você também tem que entender que no final disso tudo, Deus está querendo colocar um povo nas suas mãos para você cuidar deles. Então, quando ele teve a oportunidade de retribuir o mal que lhe foi feito, ele retribuiu com a mesma medida do que Deus lhe fez, com bondade e graça. Porque o que Deus espera é que no final do que passamos, saiamos não como prisioneiros da circunstância, mas como libertos por meio do processo. E possamos expressar mais quem Deus é. Tudo que você está passando. Deus não quer com que no final você fique refém das suas circunstâncias. Ele quer que você se liberte no meio do processo. Em favor dos outros. E olha que interessante, eu vou ler o texto aqui de Gênesis 45, para mostrar para você o tanto que José havia entendido o propósito de tudo que ele passou. Estou começando a ir para o fim. Olha isso aqui, Gênesis 45, a partir do verso 5. Não está na sequência os versos, tá? Pulei alguns versos, ó. Diz aqui, ó. Mas agora, José falando para os seus irmãos, não vos entristeçais, nem vos amedronteis por terdes me vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Opa, peraí. Lá atrás, eram os irmãos dele que tinham vendido ele como escravo. Agora aqui na frente, calma aí. Não foi vocês que me venderam como escravo, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Olha isso aqui, verso 7. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Agora olha o verso 15, irmão. Irmão, esse é o coração que Deus quer dar ao seu povo. Olha o verso 15. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus traidores. Não está aqui essa palavra, tá? Aqui está. Ele cobriu de beijo todos os seus irmãos. Ele cobriu de beijo todos aqueles que o venderam. Ele cobriu de beijo todos aqueles que o odiaram, aqueles que tiveram inveja dele. Ele cobriu de beijos e abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. No meio das suas circunstâncias, você pode sair mais azedo e mais amargo, ou você pode sair mais doce e amoroso. Só depois de algum tempo, os irmãos de José conseguiram conversar com ele. José é um exemplo de que as circunstâncias podem tornar alguém melhor ou pior. Depende do que cada um fará em seus momentos. Vai depender se você se fará de vítima das circunstâncias ou de um agraciado no meio delas. Repito, você não é vítima das suas circunstâncias, você é um agraciado no meio delas. Se você se prende às circunstâncias, não entenderá as coisas que lhe sobrevêm. Mas se entende que tudo faz parte de um processo, isso fará acreditar não em si, mas em Deus no meio das circunstâncias. Paulo vai dizer algo em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 8 e 9, isso aqui. Ó. Deixa eu ler o texto. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações, as circunstâncias, as adversidades que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo isso aqui. Ó. As circunstâncias foram tão grandes que já estávamos prontos para morrer. É o que Paulo está dizendo.
E a única coisa que nós tínhamos no meio delas era a fé no Senhor, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que faz o processo cooperar para o bem daqueles que o amam. Paulo enfrentou uma dificuldade tão grande na Ásia, irmão, que para ele já era o fim. Ele já tinha sentença de morte. A única coisa que eles tinham para se agarrar no meio da circunstância era a fé em Deus. Para quê? Para que eles parassem de confiar e de depender em si mesmo e confiassem e dependessem de Deus. Quer te dizer, a sua circunstância é o lugar favorável para você aprender a confiar e a depender de Deus. Pastor, como não me tornar um prisioneiro das circunstâncias e ficar alguém amargo, azedo ou ressentido? Quem não quer ficar prisioneiro das suas circunstâncias? Vou terminar. Você não quer, né? Você precisa aprender a fazer isso aqui. Buscar entender que aquilo que te acontece tem um propósito para Deus. Tem um propósito para Deus. Aquilo que está te acontecendo tem um propósito para Deus. As coisas na sua casa têm um propósito para Deus. As coisas do seu relacionamento têm um propósito para Deus. As coisas na sua finança têm um propósito para Deus. As coisas da sua saúde têm um propósito para Deus. As coisas do seu trabalho têm um propósito para Deus. Tudo tem um propósito para Deus. E se nós aprendemos a olhar dessa forma, então nós vamos nos submeter ao processo do jeito que Deus quer. E aí Deus vai mover pecinhas, Deus vai tirar isso, Deus vai colocar aquilo, Deus vai ajustar isso, Deus vai acrescentar isso. Amém ou não? E qual é o propósito de Deus, irmão? É formar Cristo em você. É levar você ao cumprimento de uma missão. E obviamente, para entendermos isso, é preciso nos aproximarmos de Deus. Porque é Deus que abre o nosso entendimento para compreendermos as coisas como Ele compreende. Não quer se tornar alguém amargo, azedo, ressentido no meio das circunstâncias? Entenda que Deus tem propósito no meio delas. E aí, depois de entender, o que você precisa fazer? Se aproxima de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, Deus vai mostrar para você que o que você está passando, você precisa ver com os olhos dele, não com os seus olhos. Manter-se, querido, distante de Deus é a pior resposta que qualquer um de nós pode dar. Porque não só nos faltará o entendimento, como força para lidar com as circunstâncias. Por isso o Senhor faz para nós um convite no livro de Tiago. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 8, Deus diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Só que tem uma advertência, Ele continua dizendo: limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Por que eu preciso limpar as mãos e purificar o coração? Porque se você não tiver como Deus quer no meio das suas circunstâncias, olha para mim, você não vai, querido, conseguir se aproximar de Deus para que Deus opere em você o que Ele deseja. Seu coração. Tudo que Deus está fazendo no seu coração. Às vezes a sua circunstância é para quebrantar você, irmão. Às vezes a sua circunstância é para te humilhar. Já que você não se humilha. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Tiago, capítulo 4, continua dizendo isso. E Ele vos exaltará. Quantas vezes Deus não falou para você: se humilha, te humilha, vaso, te humilha, e você não quer se humilhar, e Deus vai falar: já que você não quer se humilhar, e eu te quero humilhado, então você te prepara, porque você vai se humilhar de um jeito ou de outro. Para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, amém? Deus sabe que as circunstâncias estão no caminho de todos nós, mas sabe que o processo nos preparará para algo maior que as circunstâncias. Sempre tem algo maior do que a circunstância. Pergunta para mim o quê? O Cristo formado em você. O que nós podemos fazer é cooperar com Deus em cada momento vivido. Seja orando em outras línguas, seja adorando, seja confessando a palavra. Ele está com você. Você só precisa percebê-lo no meio de tudo. Amém? Ele está com você. Perceba-o no meio de tudo. Perceba-o no meio das suas faltas,
Perceba-o no meio da sua abundância, perceba-o no meio da sua alegria, perceba-o no meio das suas tristezas, da sua depressão, perceba-o até mesmo no momento da sua ira, perceba-o no momento da sua raiva, perceba-o, porque ele está o tempo todo tentando aparecer para você. Quem entendeu? Você não é prisioneiro das suas circunstâncias, você é prisioneiro do seu processo, porque você vai passar tendo o processo a vida toda. Você só tem que dar a resposta certa no meio deles. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar.